Bom dia. Bom dia, Rabino. Vamos começar a falar da Parashá dessa semana. Da metade para o fim da Parashá, a Torá começa a contar para nós sobre as guerras. Bastante pertinente. E a Torá dá para a gente as leis de guerra, que é uma coisa interessante. E talvez nos últimos séculos falaram, temos leis de guerra. A Torá já colocou para você as leis de guerra, por exemplo, que você não pode rodear uma cidade, cercar uma cidade de todos os lados. Você tem que deixar um lado para as pessoas fugirem. Peraí, teu inimigo. Por que você vai deixar um lugar para ele fugir? A Torá fala, cuidado com o meio ambiente. Você não tem que destruir uma árvore frutífera desnecessariamente. Você tem que matar teu inimigo, mas não tem que destruir a árvore. Coisa que nossos inimigos fazem, que assim que eles pegaram lá o nosso trecho, nosso pedaço de Gaza, destruíram tudo. Então a Torá coloca para a gente várias leis em relação à guerra. Vamos ver como que funcionava essa saída para a guerra do nosso lado. Então a Torá fala para a gente, quando você for sair para a guerra, então a Torá coloca um Cohen, um Cohen da tribo dos Coanim, mas ele era um Cohen, tipo Cohen Gadol, só que o Cohen Gadol, a função dele era dentro do templo, e esse Cohen, a função dele era ser como se fosse o comandante espiritual da guerra. E aí, o que ele fazia? Então a Torá conta para a gente uma coisa muito estranha. A Torá fala, olha, se você acabou de construir uma casa, mas ainda não inaugurou, se você acabou de plantar um vinhedo, mas ainda não desfrutou, a palavra desfrutar cabe muito bem, porque é um vinhedo. Se você se casou e ainda não passou um ano, você ainda não teve aquele ano que ainda se acredita no casamento, e desfrutar do casamento, depois você não precisa acreditar, depois você já sabe a realidade. Tem o que acreditar. Então, volta para casa. E por último, quem tiver com medo, volta para casa. Esses eram os anúncios. Ok? Vou fazer uma pausa aqui e vou voltar para o início da Parashá. O início da Parashá fala Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Juízes e Shotrim, que quer dizer Shotrim, Shoter em hebraico? Policial. Então, juízes e policiais, vocês devem colocar em todas as cidades. Inclusive, essa é a última das 7 leis de Noah, que era uma lei universal. Qualquer ser humano, todas as civilizações têm que ter um sistema de justiça honesto. Ok? E aí, a Torá chama, então, tem os Shoftim, os juízes, e os Shotrim. Shotrim são os policiais, aqueles que aplicam a lei, que estão na rua tomando conta. Agora vamos voltar para a guerra. Na guerra, aparece de novo as palavras Shotrim. Esses eram os policiais ou encarregados que estavam embaixo do comando desse Cohen HaMashiach. Então, o Cohen HaMashiach era o general principal, abaixo deles tinha os Shotrim, e eles se comunicavam com o povo e aplicavam o que for necessário, e embaixo deles você tinha o povo que iria para a guerra, não iria para a guerra, quem voltava. Então, a primeira coisa, se você for ver e fazer uma analogia de palavras, você vai ver que tem muitas palavras parecidas entre a saída da guerra do nosso povo, que parece como se fosse que nós temos que sair para a guerra, temos alguém em cima da gente, temos o Cohen HaMashiach por cima, e a gente é obrigado, nós somos os escravos a fazer a missão. Você quer? Não quer? Você tem que fazer. A palavra que aparece na Torá é nogues. Nogues, em hebraico, significa oprimir. Quando o povo de Israel estava no Egito, está escrito que os opressores, se referindo aos policiais, aqueles capos, que muitos eram judeus, que a obrigação deles era forçar os judeus a trabalhar, aparece a palavra nogsav. Nogsav eram aqueles opressores. Então, se tem um opressor, tem alguém sendo oprimido.
Na Torá, nessa passagem, também traz o papel dos policiais, e a linguagem é Nigash Elaam. Nigash e Nogê são as mesmas letras. Qual é a palavra Nigash? O que significa? Vaigash em hebraico. Vaigash Elav Yehudá, para achar. Enfrentar. Não é enfrentar, quase é se aproximar. Leagish, Magash em hebraico é uma bandeja. Você vai servir. Tá certo? E aí, no Egito, você tinha o farol. Aqui você tem o Cohen HaMashiach. Embaixo do farol você tinha os policiais. Aqui você tem os policiais. E depois você tem o povo. E aqui você vai ver a diferença que existe entre a escravidão para farol e um serviço de Hashem. Então, eu vou fazer essa analogia, essa comparação para a gente ver do que significa a verdadeira liberdade e o que significa servir numa guerra. Então, olha que interessante. A Torá fala para a gente, olha, se você plantou um vinhedo, vai para casa. Então, imagina você tá lá dirigindo, por acaso você acabou passando da velocidade, e aí o cara te para. Fala, olha, você vai perder 7 pontos na carteira, multa gravíssima, e se exagerar, ainda vou tirar teu carro, você vai ter que tirar no Detran e não tira nunca mais. Conhece como funciona. A não ser que... E aí você fala, não, eu acabei de reformar minha casa. Ah, não, tá bom, pode ir embora, então pode ir embora, não tem problema. Pode ir para casa, tá tranquilo. Não, eu acabei de plantar um vinhedo. O que eu tenho a ver que você plantou vinhedo? Minha esposa está dando à luz, por isso que eu estava correndo. Talvez. Aí talvez. Estava indo para o casamento, acabei de casar. Compreendo, você está meio perdido, aí talvez você acelerou demais, mas você vai ter que pagar igual. Chega a Torá num momento mais crítico do que você simplesmente fazer uma infração. Você está numa guerra, o povo precisa de você, e chega a Torá e fala, não, sabe o quê? Você acabou de casar. Acabou de casar. E você acabou de plantar um vinhedo. E o que tem que plantar um vinhedo? E você acabou de construir uma casa, a casa até já está pronta. Se você vai me dizer que está no meio da construção, aí talvez você está preocupado, não vai conseguir lutar, você está lá com os caras da obra, aí os caras demoram e custa o dobro, talvez você não vai conseguir se concentrar. A casa está pronta, está tudo certo. Você já casou. Então, o que a Torá te isenta da guerra nessas situações? É muito estranho. Então, são 4 situações. A pessoa que construiu uma casa, plantou um vinhedo, se casou, recém-casado, e a última que está com medo. Está com medo, eu entendo. Que se ele tiver com medo lá na frente de batalha, vai ser complicado e vai prejudicar o povo como um todo. Agora, o teu problema pessoal, toda a ideia quando você vai para o exército, é você esquecer o teu pessoal. Inclusive, até hoje, os primeiros 6 meses do exército em Israel, eles vão trabalhando o teu pensamento de você entender a importância da tua missão, que ela é muito maior do que você pessoalmente. Sim ou não? Teu filho está lá. Você tem que estar treinado no teu pensamento para isso, para você poder ir com toda a garra. Senão você não ganha. Isso deve funcionar em qualquer exército. A ideologia é algo muito forte. Então você tem que entender que o país é mais importante do que os teus problemas. Chega a Torá e fala, não, sabe o que? Vai para casa. Que história é essa? Pergunta boa? Hoje em dia não se aplica. Hoje em dia não se aplica? Já vou te responder em relação a hoje em dia. Acho que já me de soltar, acho que o Pedro esse que vai falar sobre do discurso do Cohen. Aí ela fala que, na verdade, ali eles não eram soldados. Esse é o primeiro ponto. Então, eles eram o quê? Eram civis. Civis. Boa. Então, tinha aquele que queria muito ir, mas, de certa forma, também coloca que não era a força do povo que ia ganhar a guerra. É Hashem. Boa. Boa. Agora, deixa eu só concluir a pergunta. Então, o que eu fiz até agora? A gente primeiro descreveu como funcionava a guerra. Depois, a gente rapidamente passou sobre Paró, como ele oprimia o povo e como nós éramos obrigados a ir para a guerra. E aqui a gente já vê uma diferença que a Torá dá atenção às suas questões pessoais. Entendo, legal, mas por uma guerra não deveria fazer sentido. Vou agora fortificar a pergunta. Mais ainda, a Torá fala o seguinte, olha, sabe por quê
a pessoa que construiu uma casa, ele está isento, ele volta para casa? Porque Deus me livre, se acontecer alguma coisa com ele na guerra, outra pessoa vai inaugurar a casa dele. Outra pessoa vai inaugurar o vinhedo dele. Grave, né? Muito grave. Talvez ele vai morrer e o prato de comida que estava em cima da mesa vai ficar lá. Muito grave. É um desastre. O que me importa? Perto dele ter perdido a vida dele, o que a Torá dá atenção? Olha, ele perdeu a vida e ainda alguém vai inaugurar a casa dele. E deixa alguém inaugurar. Esse é um problema. Esse é o problema agora que a gente está preocupado. Que diferença faz quem vai inaugurar a casa dele? Se você está dizendo, bom, ele está isento porque talvez ele não vai estar concentrado, ele está preocupado com as questões dele particulares, tá bom, manda ele para casa, ele não vai conseguir lutar. Tudo bem. Mas a Torá não fala isso. A Torá fala, o problema, o desastre vai ser que ele vai construir a casa e outra pessoa vai inaugurar por ele. Então, melhor deixar ele para casa. E qual o problema se outra pessoa inaugurar por ele? Pergunta boa? É boa. Então, vamos ver. Então, o que a Torá fala para a gente? Qual que é a ideia? Então, a primeira coisa, o primeiro conceito genérico, que já deu para entender, mas é quando vamos pegar numa empresa atual, e mudou bastante na nossa geração da geração passada. Se uma pessoa, se um funcionário tem uma necessidade particular, uma festa familiar, alguma coisa que ele tem que participar. Então, muitas vezes, alguns patrões, algumas empresas, bom, você quer ir? Vai, você não volta. Aqui a gente está preocupado em fazer nossos negócios. Você tem um filho muito dedicado ao trabalho, e eles só hoje em dia, em muitos lugares, você só sobe no ranking dentro de uma empresa, e isso eles falam bastante, já ouvi de funcionários, que a empresa está em primeiro lugar. Na tua vida, a primeira coisa é a empresa. Só assim que você vai subir de nível e salário e responsabilidade. Esquece. Então, inclusive, alguém aqui de Sinagoga falou, esses que se tornam CEOs são pessoas sozinhas, sem família ou sem interesse na família, e eles se tornam CEOs. Felizes da vida, têm um salário enorme, mas não tem vida. Esse é um modelo de empresa. Em muitos lugares já está mudando. Você vai lá, tem lá, não tem hora para entrar, você vai vestir do jeito que você quer, estilo Google, tá certo? Tem brinquedos lá para você relaxar a hora que quiser. Hã? Massagem? Opa, essa eu não sabia. Ah, o Coeb tinha. Acho que eu vou lá, hein? Olha só. Massagem. E qual é a ideia? A ideia é você pensar a longo prazo. Você pensar o seguinte: se eu, por exemplo, como eu vi de outras pessoas, muitos chegou no Covid e mandaram embora todo mundo. Não tenho como segurar e sustentar isso antes do governo, né, começar a ajudar. E outros falaram: não, são seres humanos. E não importa o que acontecer, são pessoas que são dedicadas ao meu trabalho e eles entregaram sua vida por isso, eu vou garantir que eles não vão perder nada. No longo prazo, esse cara, quando terminar o Covid, como vai ser a dedicação dessas pessoas para o trabalho? Como vai ser a honestidade dessas pessoas? Então, um é você pensar no imediato, outro é você pensar ao longo prazo. Esse é o benefício secundário. Mas o primeiro benefício é que você não quer ser olhado como uma máquina dentro daquela empresa. Você quer ser olhado como um ser humano. Um ser humano que tem família, que tem necessidades, que tem uma vida própria. Você tem uma vida própria. E aí você é olhado não como um escravo, não como uma máquina de fazer dinheiro para o patrão, você é usado por ele, e sim, você é um ser humano. E você está prestando um serviço. E você também tem sua vida particular. Essa é uma grande diferença, usando esse modelo atual, entre Paró, Nogsav, os opressores, e, como a Torá chama, Nigash, são as mesmas letras, muda o pontinho do sim. Um é opressor e o outro é aquele que se aproxima, aquele que está preocupado com cada um. Então, a primeira coisa que a Torá diz para você, parece, inclusive nas palavras, que eu tenho aqui uma hierarquia, e está lá o Kohen HaMashiach, você é obrigado a ir para a guerra, e você tem que sair, você tem que lutar. Então, a primeira coisa, a Torá fala, eu me preocupo com as suas questões particulares. Vai para casa. Vai desfrutar daquilo que é teu. Imagina, depois de 2 anos fazendo reforma, e lembrar o que a Guimarães fala, aquele que se ocupa com construção empobrece, e os livros dos Conselhos Extraordinários diz, você já calcula o dobro do tempo e o dobro do gasto.
Então, qualquer reforma, qualquer construção, já tenha isso em mente, né? Já é antigo, não caia nessa achando que vai estar pronto no prazo que te prometeram, principalmente no Brasil, que tem o horário do cafezinho, né? E o horário que tinha trânsito, tinha greve e não vieram. Então, a Torá fala, finalmente ficou pronto? Eu quero que você desfrute disso. Eu quero que você aproveite. Plantar um vinhedo também é uma conquista. Hoje a gente não tem essa vivência, mas seria como se fosse você plantar um jardim na tua casa. Você tem um lugar para você pôr uma rede e descansar. Seria uma extensão da sua casa. E no sentido agora mais profundo, versus o Paró, vamos só voltar, versus o Paró, ele estava preocupado unicamente em oprimir o povo. No caso do Paró, a única coisa dele não queria nem produtividade, porque se ele quisesse produtividade, ele daria, na verdade, o trabalho de homens para homens, trabalho de mulheres para mulheres. Lá ele inverteu, porque a ideia dele era oprimir. Mas vamos supor, muitas situações parecidas com essa da escravidão é o quê? Conseguir o máximo de produtividade. O teu problema, quando você ficar doente, velho, cansado, que já não consegue mais trabalhar, eu descarto, morre e para mim está tudo certo. Portanto, eu consigo continuar essa máquina de fazer dinheiro, produtividade para o meu país, para o meu bem-estar, para aquele que está em cima, lá no topo. Então, para isso, ele pode estar pronto para oprimir qualquer um pelo seu bem-estar. Na Torá, não é dessa forma. A Torá se preocupa com cada um. E aqui a gente não está para oprimir ninguém, a gente está aqui, na verdade, para um bem maior do que nós mesmos. E aqui tem um detalhe interessante. Uma frase que eu vi uma vez que me tocou bastante. As pessoas pensam que a coisa mais triste do mundo é quando alguém falece. E, na verdade, o que há de mais triste no mundo é quando alguém falece, mas não deixou nada aqui. Não estou falando deixou a herança, não deixou aqui nada como um legado para as outras pessoas. Isso é o mais triste. A pessoa falecer faz parte da criação do mundo. Assim a Hashem fez. Mas a pessoa ter passado por aqui e não ter conseguido o seu objetivo, ou não deixar nada construído, isso significa, na verdade, isso sim é uma tragédia. Essa é a tragédia maior. E se a gente for olhar, Hashem, ele, no início da criação, o que ele fez? Primeiro ele criou uma casa. Criou o mundo. Ele construiu uma casa. Depois o que ele fez? Construiu um jardim. E depois Hashem deu para o Adão, ele estava sozinho, a Havá. E criou-se, junto com criar a Havá, criou-se a ideia de dividir com uma outra pessoa. A Torá fala, Lotov. O único lugar que a Torá fala, Lotov, não é bom. Todos os dias Deus criou é bom. Não é bom um homem estar sozinho. E a Torá vira e fala, e aí foi lá, a Torá vai lá e Hashem cria para ele a Havá. Que significa, você tem uma casa? Legal, ótimo. Você tem um jardim? Ótimo. Vai dividir com outra pessoa. Agora que você conseguiu conquistar, a maior conquista, então, aqui é, na verdade, uma escala. Você construiu uma casa, você plantou um jardim, agora o quê? Você vai ficar só desfrutando sozinho? Não, agora você vai compartilhar com outra pessoa. Você vai criar um relacionamento. Na verdade, é o mesmo relacionamento. O relacionamento entre marido e mulher reflete o relacionamento entre nós e a Kadosh Baruch Hu. Ele criou para a gente uma casa, ele deu para a gente as frutas. Ele fala, eu quero ter um relacionamento com vocês através das mitzvot. Dessas frutas você come, dessas você não come. Você vai trabalhar o jardim, você vai regar o jardim. E eu quero que você reproduza aquilo que eu fiz. Eu criei para você uma casa, eu quero que você também faça a mesma coisa. Essa é a ideia de compartilhar os relacionamentos que a Hashem deu para a gente, que é o que há de mais digno, que há de maior para o ser humano, é parar de pensar em si e sair da sua zona de conforto e compartilhar daquilo que ele tem. Que, aliás, porque a Hashem ele criou o mundo? Ele é perfeito, não é? Compartilhar. Da bondade dele. Então, na verdade, se você casa porque te falta alguma coisa, não, casamento não é hospital. Se você é uma pessoa que está na solidão, a esposa, o marido, não vai resolver isso para você. Pode te ajudar. Você tem que estar resolvido, bem resolvido, antes de casar. Então, a ideia é, se eu já sou perfeito, a Hashem estou falando, então eu quero compartilhar a minha perfeição com outra pessoa. Então, veio da bondade dele, não da falta dele. Veio do excesso, não da falta. Essa é a ideia. O Bidman Friedman fala, eu comentei outro dia, chega um casal para ele e fala, a gente quer casar, pode casar a gente? Fala, por que você quer casar? Because I love her, porque eu amo ela. Ótimo, você ama? Continua amando. Por que você precisa casar? Por que você precisa casar? O casamento é mais do que o amor. Fala. Vamos dizer, naquela ocasião,
alguém que ou ele tinha alguma dessas condições de recém-casado, casa Voltava para nova, casa. e mesmo assim ele abre mão. Ele podia abrir mão ou era obrigado a Ele se era encaixar? obrigado. Nesse caso, ele era obrigado. Agora, eu só vou falar um detalhe no final importante, que vocês perguntaram como funciona hoje em dia, etc. Mas deixa eu só concluir o pensamento. Então, a ideia da casa, do jardim e de se casar, na verdade, é a pessoa. O que significa? Qual que é o desastre dele não ter entrado na casa nova dele, desfrutado da casa nova dele? É a pessoa sentir que ele viveu por um sentido. Ele viveu e deixou aqui alguma coisa. Então, a casa é muito além do que a casa. Tem comparações que falam que a casa, se eu não me engano, é o estudo da Torá, as frutas é o cumprimento das mitzvot, que é aquilo que você gera, e o casamento simboliza a tua aplicação prática no teu dia a dia, não só fazer as mitzvot e se tornar uma pessoa sagrada, mas você se tornar uma pessoa sagrada nos teus relacionamentos com as outras pessoas, etc. Então, na verdade, quando a Torá te dá esses três cenários que você é obrigado a voltar para casa, significa, na verdade, que a Torá está te dando a oportunidade, falou, se você vai para a guerra e se você não conseguiu realizar nada, que é um sentido muito mais amplo de que simplesmente construir uma casa, não além de construir uma casa física, mas você não conseguiu concluir nada, então esse, diz a Torá, esse é o maior desastre. Não é? Você foi para a guerra e deixou lá o prato de comida, outra pessoa vai terminar. Não, você não conseguiu concluir alguma coisa na tua vida que você vai falar, valeu a pena eu ter vivido. Então, qual que é a lição prática para nós de tudo isso? Então, a ideia é aqui a gente lute por uma vida que vale a pena a gente viver por ela. E dizem a vida que vale a pena é aquela que está pronto para morrer pelos seus ideais. Ou seja, eu estou pronto para entregar minha vida porque eu tenho algo maior do que a mim mesmo. Um detalhe interessante que talvez muitos não sabem quando leem essa parte da Torá, existem dois tipos de guerras. Uma se chama Melchemet Mitzvah, guerra de mitzvah, e a outra que se chama Milchemet Reshut, uma guerra permitida. O que significa isso? Milchemet Mitzvah é quando o povo entrou em Israel pela primeira vez. Eles tinham que destruir inimigos, caso contrário, ou você mata ou você morre. E aí, nesse caso, não é o que a Torá está falando agora, nessa paraxá. Nesse caso, está escrito mesmo o Hatan, o noivo, sai do quarto, aquele quartinho que eles se reúnem assim que saem da Rupá, ele sai debaixo da Rupá para ir lutar. Não tem isenção nenhuma. Você tem que lutar porque precisamos de você. O que a Torá está descrevendo dessas isenções é aquilo que se chama Milchemet Reshut. O que significa isso? Depois que o povo já está firme em seu território, numa época que você tem um rei de Israel, que você tem o Sanedrim, você tinha, por exemplo, o rei David, etc., eles tinham a permissão de expandir os seus territórios. Isso a Torá permite. E você pode conquistar territórios vizinhos. Isso é Milchemet Reshut. Já que é uma Milchemet Reshut, nesse caso a Torá te isenta em determinadas situações. Então, só um detalhe interessante. Então, por isso perguntou hoje em dia você vê que às vezes o cara acabou de casar, ou está noivo, acabou de ter um filho, e ele vai para a guerra igual, e infelizmente às vezes não volta. Mas hoje é Milchemet Mitzvah, mais do que Mitzvah, não é nem que você está querendo conquistar, você está querendo simplesmente se manter vivo. E se você não fizer isso, caso Shalom, o perigo, na verdade, está para todo mundo. Só último ponto. Depois, a Torá fala aquele que está com medo. A gente falou sobre os três casos. Aquele que está com medo, volta para casa. Por quê? Isso pode afetar todo mundo. Dizem nossos sábios que tipo de medo que é esse. Então, tem dois níveis. Um ele tem medo da guerra, ele é medroso. Inclusive, o Cohen não falava isso, ele não mandava um anúncio antes das pessoas saírem de casa. Ele poderia falar, olha, pessoal, só vem para a reunião quem está nessa e nessa situação. Não, ele chamou todo mundo para a reunião, todo mundo já tem que ir lá para o campo de batalha, aí eles são isentos. Que nem no exército, tem que primeiro se alistar, se alistou, depois você vai lá e excesso de contingente, ou tem a dor na perna que nunca tive, o atestado que o nariz é torto, e aí você vai para casa. Tá certo? Mas primeiro você tem que se alistar e tá pronto. Lá era mais do que se alistar, você tinha que ir para frente de batalha, e aí ele te mandava para casa. Por que para frente de batalha? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho medo, estou tranquilo. Estou tranquilo. Temos aqui, eu tive um aluno de Bar Mitzvah, a vida inteira ele adorava
falar de guerras e não sei o quê. Ele foi para Tzavá. Coitado. Não foi fácil. Ele está ainda tentando se recuperar dos vários traumas que ele passou, especialmente nos últimos meses. Então, é fácil você falar que gosta da guerra quando você joga videogame. Mas quando você vai na frente de batalha e você já está escutando o teu inimigo se aproximando, etc., aí a coisa é diferente. Então, você ia até a guerra e lá você fazia essa decisão. Então, eles tinham que se alistar, tinham que ir, e depois, mesmo o cara que falou, eu sou corajoso, então, vamos ver. Sente um pouquinho, só um pouquinho, do cheiro, do que acontece por aqui, aí você vai decidir se você está com medo ou não está com medo. Agora, um detalhe mais profundo, que o medo não era apenas o medo físico. O medo era se ele tinha pecados. Porque o que faz vencer a guerra é o nosso mérito. Inclusive, a gente viu várias vezes no Tanar que os juízes descartaram grande parte do povo. Quem lembra aquela parte que ele fez um teste? Quem se ajoelhava para pegar água no rio, significa que ele era idólatra. Essa era a maneira que ele já estava acostumado a se posicionar, versus aqueles que pegaram água e levaram água até ele sem se ajoelhar. Opa, esses são tzadikim. Então ele não fez o teste, vai correr 40 quilômetros, vamos ver quem aqui é mais forte para a gente levar para a guerra. O teste foi outro. O teste foi um teste de santidade, um teste de grandeza espiritual. E a Torá está dizendo, se você está com medo pelos seus pecados, não volta para casa. Eu não quero você na frente de batalha. Porque o que conta na batalha, como a gente viu na primeira batalha que nós tivemos, a gente saiu do Egito de forma milagrosa, não teve uma batalha. A primeira batalha que a gente teve foi contra Amalek. E aí a Torá conta pra gente que quando Moshe levantava as mãos, que significa que o povo olhava para cima, se lembrava de Deus, eles ganhavam. Quando ele abaixava as mãos, ou seja, o povo estava desconectado ou esqueceu de Hashem, então eles perdiam a guerra. Isso sempre foi as nossas batalhas. Então a Torá fala, se você está com medo dos teus pecados, volta para casa. E aqui vem uma coisa muito bonita, que é o seguinte. Na verdade, alguns comentários dizem, se a pessoa inaugurou uma casa, não justifica você ir para casa. Você teve um vinhedo, não justifica. Mas o que acontece? Se eu falo, ó, quem pecou, volta para casa. Levanta a mão quem pecou. Vamos ver, vamos ver. O que chama isso? Envergonhar, humilhar outra pessoa. Então a pessoa vai se humilhar, falar, poxa, eu sei que não estou com muito mérito, e aí eu vou voltar para casa. Ele vai se humilhar. E mesmo que você é pecador, a Torá se preocupa com a sua dignidade. E a Torá dá isenção para um monte de outras pessoas. E aí ninguém sabe se você construiu uma casa nova na praia. Ninguém sabe se você plantou um vinhedo lá em outra cidade. Se casou, talvez mais gente sabe, mas não necessariamente. Antigamente você podia casar com várias mulheres. Então pode ser que ele acabou de casar com uma que você nem sabe. Tá certo? E aí, camuflado, voltava para casa aquele que era o pecador. Então a Torá isentou um monte de gente por motivos que talvez não justificariam para não humilhar aquele que tinha pecados. Aqui a gente vê mais uma vez como a Torá se preocupa com o indivíduo. A Torá não é aquele que te obriga e te oprime, faz trabalhar pelo bem maior. A Torá se preocupa até o ponto de você não ter que se envergonhar. Ou seja, vamos supor, às vezes uma pessoa tem isenção de voltar para casa do trabalho por algum motivo que seja muito, muito pessoal. Coisa muito pessoal que ele não quer contar para os outros. Cada um pensa num exemplo. E aí o cara vai lá, suspende o dia da empresa, fala, pode, hoje é feriado. Vai todo mundo para casa. Por quê? Porque você hoje é feriado, para você trabalhou demais. Por quê? Porque tem uma pessoa na empresa que eu não quero expor o motivo que ele foi para casa. Todo mundo vai perguntar o que aconteceu, e ele não quer expor uma questão muito pessoal dele. Então, imagina, eu vou suspender toda aquela equipe, vai para casa, porque fulano de tal, está com uma situação muito pessoal. Primeira coisa, que se você pergunta para ele, por que você vai para casa? Você tem que justificar. Atestado, mostra que tem alguma coisa, o atestado Deus no livro de óbitos, tem que justificar. Você chega e fala, olha, eu preciso ir para casa por um motivo pessoal. Não quero expor. Não só que ele deixa você ir para casa, ainda ele suspende mais uns outros para ninguém ter que te perguntar por que você foi para casa. Essa é a estrutura que a Hashem deu para a gente, porque a Hashem se preocupa conosco. A Hashem se preocupa com o indivíduo. A Hashem se preocupa com cada um. Essa é a diferença entre noguês e noguês. Aquele que oprime ou aquele que se aproxima, aquele que se preocupa com o indivíduo. A lição para a gente é muito clara.
de como a gente tem que tratar as pessoas, como a Torá se preocupa com cada um, isenta eles da guerra, isenta eles de um bem nacional, se preocupando com cada um. Como se diz, o líder que não se preocupa com o indivíduo, ele não se preocupa também, não está preocupado com o bem-estar da nação. Está preocupado consigo mesmo. Para se você realmente está preocupado, vai se preocupar com uma pessoa. Porque o geral é composto de cada detalhe. A nação é composta de indivíduos. Se você não se preocupa com um, você não está preocupado com nenhum. Até aqui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.